Boa tarde. Nós somos o Sebanop, Seminário Batista do Nordeste Paulista, há 30 anos capacitando obreiros para o Reino de Deus, visando a implantação e fortalecimento de igrejas locais. Nós vamos estar dando hoje mais uma aula de apologética, dentro daquele princípio que nós colocamos nas duas últimas aulas, e hoje nós vamos estar falando mais especificamente sobre o Espiritismo. Queria convidar você a orar conosco. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade e queremos te pedir a tua orientação, para que através desta ministração possamos ser capacitados para a obra que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, amém. Seguindo, irmãos, nós analisamos um pouquinho a estrutura do pensamento, da cosmovisão dos gregos, e ali nós encontramos dentro do orfismo, dentro do pitagorismo e também dentro do platonismo, uma ideia de que a estrutura do submundo ela aprisiona a alma do homem, e essa alma ela tem a oportunidade de se livrar dessas prisões e reencarnar no mundo físico, a fim de estar evoluindo, progredindo e desta forma alcançando o lugar de descanso eterno. Então, dentro dessas modalidades, Platão chegou a trabalhar que o mundo físico é imperfeito e ele é uma expressão daquilo que é perfeito. Portanto, o homem ele é gerado em imperfeição, evolui nessa imperfeição para a perfeição. Por isso que o Espiritismo ele vai ser chamado de um neoplatonismo, ou a volta do neoplatonismo, né, a partir aí do século XIX. Mas antes dele se consolidar, ele sofre ou ele passa por todo um processo de estruturação, que é isso que nós vamos estar avaliando. Na outra aula nós falamos um pouquinho sobre antropocentrismo e sobre teocentrismo. Antropocentrismo seriam todas as ações humanas voltadas para ele mesmo, onde ele dá atenção a si mesmo, dessa forma prestando a si a própria adoração, que por definição nós vimos que é dar total atenção ao alvo da nossa admiração. Então nós passamos a nos admirar e passamos a dar atenção total a nós mesmos. Então o que vai criar o diferencial entre uma religião antropocêntrica e uma religião teocêntrica é o centro, ao que está se destinando realmente toda a atenção. E no Espiritismo nós vamos observar que a atenção é destinada para o próprio homem. Portanto, ela é também uma religião animista, que crê na reencarnação, na transmigração da alma, através de vários corpos, onde se assume várias personalidades, e com isso o homem vai aprendendo, evoluindo, e com o objetivo final de estar aí alcançando esse grau de perfeição. O problema é que não consegue se mensurar quando isso termina. E isso também foi um problema para os gregos. Essa questão cíclica de reencarnações intermináveis levou os gregos a um desânimo com essas propostas, e isso abriu um campo muito bom para o cristianismo, com as suas propostas de salvação em Cristo Jesus. Vamos começar olhando a estrutura que originou o Espiritismo tal como nós conhecemos no nosso tempo. Antes disso, vamos definir uma heresia. Por excelência, né, pelo dicionário, a definição mais clara de heresia é um contrassenso, ato ou palavra ofensiva à religião. É uma doutrina contrária aos princípios científicos estabelecidos e contra os dogmas da Igreja. Então, portanto, heresia é toda aquela palavra contrária a algo que já está discutido, a algo que já está estabelecido. Aqui fica importante salientar que no mundo greco-romano, no período do início do cristianismo, a religião proposta, fruto de vários sincretismos religiosos, de religiões que possuíam mais ou menos as mesmas bases, como egípcios, persas, gregos, romanos, era a proposta de uma vida espiritual após a morte,
baseada em processos de reencarnações. Obviamente, entre uma e outra havia pequenas diferenças sutis, mas conservavam o mesmo tipo de ensino, aonde a alma renasceria e com isso ela progrediria sucessivamente. Surge o cristianismo então, advindo do judaísmo e da interpretação do Velho Testamento, apresentando um Deus único, em que há uma única vida, uma vida degradada, uma vida corrompida por causa do pecado, uma vida de depravação que causa separação entre Deus e esse homem. E esse Deus único, então, ele se faz carne para apresentar um caminho verdadeiro, ele mesmo, onde o homem poderia, então, ter a solução do pecado, que é a separação entre ele e Deus. Então veja bem, a consciência do mundo antigo também entendia que havia uma separação entre os deuses e eles, e que o processo pelo qual poderia se aproximar dos deuses, andar com os deuses e ser com os deuses, era através das reencarnações. A proposta do cristianismo é uma proposta antagônica a esse princípio. Há uma só vida, há um só Deus e há um só caminho, a fé nesse Deus como aquele que se fez carne, habitou entre nós, morreu, viveu e ressuscitou e está vivo. Então, uma vez que você acredita que ele está vivo e ele pode então perdoar o seu pecado, a separação está resolvida. Com isso, o cristianismo trouxe uma resposta cabal para essa sucessão intermináveis de reencarnações, uma proposta concreta e sólida em uma única pessoa, que é Jesus. Por isso que para o cristianismo Jesus é a verdade. Então a verdade ela não é um pressuposto, ela não é uma ideia, mas é sim uma pessoa. E as referências das escrituras mostrando esse Jesus que sempre existiu através dos relatos no Velho Testamento, se fez carne no tempo propício e preparou esse caminho de salvação. Essa é a compaixão de Deus para com o homem. Obviamente o cristianismo ele veio trazer essas respostas e com isso ele angariou muitos adeptos em sua época e promoveu aí um forte crescimento, dando respostas mais palpáveis para o homem. Diante disso, o platonismo nunca morreu. As ideias gregas nunca morreram, sempre estiveram pipocando aqui e acolá. E por várias vezes, por outros movimentos, às vezes dentro da própria igreja, como os gnósticos, os ibionistas, dentro do docetismo, acabavam trazendo de volta essas ideias, ou parte delas, principalmente relacionadas à natureza de Cristo, e criando aí cismas dentro da igreja. Várias discussões teológicas em relação à cristologia. Então, muita religião surgiu de tudo isso. Por isso que a Bíblia também é considerada a mãe de todas as heresias, porque tudo vai partir do fruto de interpretações. Agora, essas interpretações, muitas vezes elas são equivocadas, porque elas já vêm orientadas pelos pressupostos de quem está fazendo a própria interpretação. Como nós estudamos na outra aula, a questão da cosmovisão, a pessoa adentra ao compêndio bíblico já com os seus pressupostos, com a sua cosmovisão, e tenta fazer uma correlação, uma harmonização entre aquilo que ela acredita, que é da sua cosmovisão, para com aquilo que o texto está colocando. Então, de uma certa forma, a interpretação ela acaba sendo prejudicada pela influência do próprio interlocutor, de quem está lendo. Diante disso, é preciso que nós estudemos a Bíblia e analisemos a Bíblia dentro do seu próprio contexto, com as suas próprias informações. Certa vez eu ouvi de um professor que quando você lê um livro sobre um determinado personagem, ele vai falar ali de um ser que pensa, que sente e que age. Da mesma forma, para conhecer esse pensamento, entender essa ação, entender os sentimentos desse personagem, eu preciso interagir com o texto, para que o texto me identifique ou forme o personagem, dê formas a esse personagem. Isso já não é o que acontece com a Bíblia. As pessoas leem a Bíblia para colocarem Jesus no formato em que elas acham que ele deveria ser, para estar harmonizado com aquilo que elas acreditam.
Então, quando se foge do contexto, não consegue se compreender qual é o pensamento de Jesus, qual é o seu sentimento e qual é a sua verdadeira obra. Há uma confusão nisso tudo. Então, a boa interpretação é aquela em que nós fazemos, analisando todo o contexto da obra bíblica e também estudando as passagens dentro dos seus próprios livros e conhecendo o livro na sua totalidade. Dessa forma, podemos entender o que o autor realmente está apresentando a respeito da pessoa de Cristo, como também da sua própria natureza. Portanto, Paulo colocou: mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que isso seja anátema. Anátema seria a mesma coisa que uma coisa maldita, uma coisa que não poderia ser tocada. A palavra anátema era uma referência aos sacrifícios que eram levados no templo, e uma vez que aquela oferta era dada, ela era separada e ninguém mais podia tocar nela. Então aquilo era anátema, algo que não podia ser tocado. Então Paulo está dizendo, olha, nós apresentamos esse Jesus para você, um Jesus que é Deus, um Jesus que sempre existiu, que se fez carne, viveu, morreu, ressuscitou e está vivo. E só ele tem o poder para poder perdoar o seu pecado, a fim de que você possa estar habitando com Deus. A vida eterna é garantida nessa fé, nesse Jesus como sendo o próprio Deus. Então a base do cristianismo se torna a pessoa de Jesus como o Deus encarnado. A outra base do cristianismo é o fato dele ter ressuscitado. E a terceira base é o fato de que pela fé, crendo nisso, nós também seremos ressuscitados e viveremos com ele eternamente. Tirar qualquer uma dessas bases do cristianismo é não cristianismo, é desconfigurar o cristianismo, é trazer coisas estranhas, é pregar um novo evangelho. Portanto, trazer a reencarnação para dentro do evangelho de Jesus Cristo é tornar um novo evangelho, além daquele que Paulo e os apóstolos haviam ensinado. É uma contradição, né, ao ensino e aos postulados apostólicos. A ideia mais ou menos que nos dá aqui é igual aquilo, né? Como que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui no caso, o que veio primeiro, a reencarnação ou o evangelho? Obviamente o que estava instaurado no mundo antigo era a reencarnação. E a proposta que vem de salvação em Cristo Jesus é a fé nele como sendo o único Deus e a ressurreição dos mortos. Então, portanto, a proposta de Jesus vem como antagonista àquela proposta existida no mundo atual. Então o cristianismo, por esse sentido, ele veio depois apregoando a verdade, contradizendo todos aqueles postulados que a humanidade acreditava, mostrando uma proposta diferente, né? E para nós que cremos, uma proposta concreta, num Deus concreto, que se fez história, que se fez carne, ok? Mas vamos ver algumas coisas que toda a seita e heresia se valem para poder conquistar público. Primeiro, sempre se valem de serviços sociais. Então eles vão atuar fortemente nessa questão das boas obras, de fazer obras de caridade, a fim de conquistar a admiração da população e, através dessa admiração, estarem difundindo o seu ensino. Segunda característica de uma seita é que ela sempre vai usar alguma literatura além da Bíblia. Ou seja, o seu ensino, todo o escopo doutrinário que ele possui, não consegue subsistir em relação à Bíblia. Ele tem diferenças, ele tem antagonismos. Por isso ele precisa de uma literatura de apoio que possa validar os seus ensinos. Então, para isso ele vai usar filosofias, ele vai usar conhecimentos gerais, ciência, a fim de dar crédito, dar comprobatórios às suas afirmações, aos seus pressupostos. Enquanto que nós olhamos as igrejas cristãs, elas não se valem geralmente de outros materiais, elas usam a Bíblia e produzem alguns materiais explicativos em relação aos textos bíblicos. Isso é diferente. Então isso é o que as seitas fazem, porque o ensino que eles apregou não se sustenta dentro do compêndio bíblico. Eles sempre são as corretas e todas as outras falsas. Então, de uma certa forma, não há uma religião fora deles que expresse a verdade, a não ser eles próprios.
Então toda seita, claro que aqui você vai ver que algumas seitas mais, outras menos, algumas vão ter todas essas qualidades, outras vão ter algumas, mas em geral, geralmente elas são o caminho correto e todas as outras são as erradas. Sempre procuram endeusar os seus fundadores. Então, dentro da maioria das seitas, aqueles que foram os precursores, que foram aqueles que deram a vida por aquela religião, geralmente ele é o fundador e ele vai ser colocado num status de grande poder, de grande honra dentro dessas seitas e até por vezes no status de divindade. Outra característica da seita é que elas procuram anular a divindade de Cristo. Como já disse lá, no exemplo da cultura greco-romana, né, na filosofia, Jesus era impossível ele ser Deus porque a matéria é má, ela é imperfeita. Então como que pode aquilo que é perfeito e bom habitar algo que é imperfeito e ruim? Isso seria impossível. Então dentro desses escopos, para que se invalide o cristianismo, é preciso também se invalidar que Cristo é Deus. Então eles anulam a divindade de Cristo. Na sua maioria, combatem ao Deus bíblico, em especial o Deus expresso ali no Velho Testamento. Não há uma aceitação daquele Deus por causa das matanças, por causa das ações que aquele Deus produz naquele cenário. Então, para eles é muito difícil aceitar o Deus bíblico. Então, geralmente, eles anulam o Deus bíblico e colocam um Deus genérico, né? Uma força, uma energia, algo inatingível, algo inalcançável. Outras características é que muitas delas procuram louvar Satanás. No caso aqui, Satanás ele ganha um status de espírito tipo humano, e com isso, muitas vezes, algumas delas acabam colocando ele também no status de divindade. Eles mantêm ocultas as suas verdadeiras intenções, trabalham escondendo informações, vão apresentando aquilo que as pessoas gostam de ouvir, vão trabalhando a simpatia com as pessoas, levam essas pessoas a fazerem votos, como nós vamos ver aqui em algumas seitas, muitas delas trabalham em cima de fazer pactuações, votos com a igreja, e até sofrem ameaças por causa disso, e com isso então eles acabam perseguindo e matando os apóstatas. Apóstatas são aquelas pessoas que abandonam a fé, e eles fazem isso impondo medo nos demais. E esse medo faz com que as pessoas evitem sair e romper com aqueles votos que foram feitos. Outra questão é que eles colocam que fora daquela seita, fora daquela expressão religiosa, não há salvação nenhuma. Somente através deles é que o homem pode alcançar a salvação, através da frequência, através das pactuações, né, em cumprir os rituais, enfim, de estar ali comungando com eles daquela mesma fé. Fora deles, então, você perderia a salvação. Temos aqui, então, as características que geralmente preconizam uma seita herética. Agora, é importante definir também a questão de seita. De acordo com a PUC, toda religião que usa 100% da Bíblia, ela é considerada uma denominação, porque ela usa só a Bíblia. Qualquer religião que use a Bíblia e mais algum ensino de apoio, ou seja, a sua estrutura de defesa de fé precisa de um outro material produzido por alguém para poder validar aquela ideia, ela é chamada então de seita, ok? Então essa fica uma definição mais acadêmica. Vamos dar uma olhada na estrutura hindu para que a gente possa entender como que funciona essa questão da reencarnação. Importante lembrar que o contato da Europa, depois com as grandes expedições, contato com a Índia, né, com a China, isso levou eles a um novo modelo de transmigração da alma, e mais aquilo que eles já conheciam da filosofia grega, é o que vai ser aí a base para a estruturação do espiritismo moderno. Então nós vemos que há uma existência. E essa existência, ela culmina numa morte. Só que a existência ela pode ser humana, animal, vegetal,
e mineral, tá? Que é a metempsicose. Então o homem ele poderia ter uma vida como ser humano, como animal, como vegetal ou como mineral. Seriam os reinos pelos quais a alma poderia passar. Só que toda alma morre. E com a morte, essa alma, essa energia, ela deixa o corpo. E de acordo com o modelo hindu, se ela tiver o que é chamado de dívida kármica, ela então vai reencarnar e nesse processo de sucessão de vidas, quando ela aliviar a sua dívida kármica, ou seja, quando ela não tiver nenhuma dívida kármica, ela pode então sofrer o que é chamado de absorção por Deus, ou seja, ela se torna impessoal, ela perde a sua consciência, ela perde a sua memória, e ela passa a ser um com a divindade. No caso, os gregos e romanos vinham mais ou menos desse jeito. No caso de preservar a comunhão, né, no caso de preservar a mente, preservar a razão, esse ser, então, sem dívida kármica, ele passa a ter uma comunhão pessoal com Deus, como é a proposta do Hare Krishna. No modelo budista, não diverge muito. O homem tem uma existência que morre, essa existência pode ser humana, ela pode ser animal, ela pode ser vegetal, ela pode ser mineral. Com a morte, ela vai ter o que é chamado de obliteração do eu, tipo de uma divisão. Intelectos e emoções por um lado e consciência por outro. Aí vai cair no que é chamado de Vijnana, que seria uma disposição inconsciente. Se dessa disposição inconsciente o sujeito ele tiver uma dívida kármica, ele então reencarna e volta a ter uma nova existência. E assim sucessivamente, nessa roda kármica, até que ele venha expurgar totalmente os seus erros e se aperfeiçoar moralmente. Esse é o mesmo sistema que nós encontramos com o Hérberos, né, lá da mitologia grega. Quando nós olhamos a questão de nenhuma dívida kármica, para o budismo, então você vai para o Nirvana, né, que seria, dentro da cultura grega, o Campos Elíseos, a Ilha dos Bem-Aventurados, o lugar de descanso eterno para a alma que conseguiu progredir. No budismo ainda, nós temos a divisão entre jainismo e o shihismo. Mesmo esquema, a existência que culmina numa morte. Essa morte, então, pode ser ter a obliteração do eu, intelectos, emoções e consciência, a disposição do Vijnana, né? Que é a disposição inconsciente com acúmulo kármico, a alma mais pesada reencarna. Sem dívida kármica, então no jainismo e no shihismo nós vamos ter duas propostas. Uma é a do lar eterno, o Jain, aonde a alma vai para o descanso eterno, e o sikhismo, ou sikhismo, né, que seria a absorção dessa alma pelo ser superior chamado Deus, né, por eles. Então ele passa a ser uma molécula da divindade, ok? Então essa é a estrutura que os europeus encontraram com esses povos orientais e isso começou a fortalecer ou a levar os europeus a começarem a repensar as questões platonistas. Tá? Outra estrutura também que nós vamos trabalhar é o culto afro-brasileiro. Lembrando que os africanos também, dentro de toda a sua estrutura, eles veem mais ou menos da mesma forma. Então, quando essas ideias chegam no Brasil, eles vão encontrar um Brasil que foi colonizado por europeus católicos populares, muito místicos. Aqui nós temos os índios, que têm mais ou menos uma simetria com esses ensinos. Os negros que foram trazidos como escravos. Então, diante disso, o Brasil se tornou um celeiro muito propício para o crescimento dessas ideias, pelo próprio misticismo que compunha o povo brasileiro, por ele ser tão miscigenado com outras culturas, e que essas ideias eram comuns também a essas esculturas. Então nós vamos ter no Brasil o surgimento, né, com essas ideias que vieram e também com esses povos, o surgimento da Umbanda. E o surgimento da Umbanda ele foi nada mais, nada menos do que uma mistura, um sincretismo entre o culto afro e
os ritos católicos, né? Então todas essas manifestações religiosas são uma mistura desses cultos católicos, do catolicismo popular, dos indígenas e dos africanos. Um sincretismo que ocorreu em um período próximo de 300 anos, mais ou menos, enquanto durava a escravatura em nosso país. Embora essas religiões aí que eu estou mostrando, ele vai mostrar nomes diferentes e tenha variações de locais, todos têm a influência da adoração a santos e as práticas supersticiosas, tanto dos negros como dos índios e também como dos próprios católicos. Algumas dessas práticas supersticiosas podem ser a mágica, sacrifícios de animais, possessão espiritual, rituais de adoração aos espíritos. E é importante a gente lembrar que no tempo das senzalas, os senhores de engenhos, eles proibiam que os negros fizessem, né, os seus rituais ali, os seus cultos às suas divindades pagãs. Os padres, né, da Inquisição, muitas vezes punham medo nos senhores de engenho, porque aquilo era algo que era contrário ao ensino da igreja, era tido como coisa de demônios, e caso os senhores de engenhos não proibissem aquelas práticas dos negros, a igreja viria com a Inquisição, tomaria seus bens, enfim, seria uma tragédia. Então, com isso, os senhores de engenho, eles proibiram os negros de fazerem os seus rituais. Os negros, em contrapartida, não se submeteram àquela exigência dos senhores de engenhos. O que eles passaram a fazer? Eles começaram a colocar mesas nas senzalas. Em cima dessas mesas, cobertas com uma grande toalha, eles colocavam os santos católicos. E embaixo eles entregavam oferendas, criando uma equivalência àquele santo a um dos seus personagens espirituais, né? Então, tipo Maria é Iemanjá, São Pedro é Ogum e assim por diante. Então os negros passaram a fazer dessa forma e é por isso que a gente acaba encontrando nos salões de Umbanda aquela mesa cheia de santos católicos e embaixo um monte de oferenda, criando assim um sincretismo do santo católico com as divindades africanas. As expressões mais encontradas no nosso território são a Umbanda, que é a mistura do catolicismo com o candomblé, o candomblé, que é uma forma mais pura, né, de culto afro no Rio de Janeiro, o Xangô no Recife, a Macumba no Rio de Janeiro também, Casa das Minas em São Luís do Maranhão e o Batuque no Rio Grande do Sul. Uma vez posto isso, vamos começar a ver como que eles ensinam sobre os seus personagens, como que eles têm a sua teologia. Vamos lá. Então veja bem, a Umbanda ela vai surgir em 1910, eles vão formar um congresso em 1941 com Zélio de Moraes, que era um ex-kardecista, e eles então vão criar aí todo o escopo, né, de sua doutrina. Deus para eles é um ser supremo denominado Zambi. Os homens não podem se relacionar diretamente com Zambi. E para que esse relacionamento possa ser estabelecido, porque Zambi não tem interesse na raça humana, existe uma hierarquia de divindades que intermediam entre os homens e Zambi. Essa hierarquia de seres espirituais ou de divindades vão ser chamadas de orixás. Esses orixás são os espíritos que podem conversar com Zambi e também conversar com os seres humanos. Mas eles também não conversam diretamente com os seres humanos. Então nós temos Zambi como o Deus maior, temos os orixás como intermediários entre Zambi, e os Zambis vão ter um intermediário, os orixás vão ter os intermediários entre os homens e eles próprios, que serão os guias espirituais, né? No hindu eles são chamados de devas, ou os elementais, e há também uma hierarquia entre eles, tá? Mas para que essa comunicação possa ser estabelecida, existe uma faculdade
mental no homem, chamada mediunidade. Então os umbandistas acreditam que todo ser humano ele tem uma espécie de mediunidade que permite ele se comunicar com o mundo espiritual. Então dessa forma ele teria contato com os guias espirituais e receberia aí as mensagens do mundo espiritual. E essas mediunidades são as mais diversas, como clarividência, que seria a capacidade de ver o mundo espiritual, a incorporação ou possessão das entidades, né, que seria a capacidade de receber essas entidades e então elas poderem conversar através do médium, que lá no caso por eles são chamados de cavalo. O médium é o elo com o mundo espiritual, sem ele não há a expressão do culto. Então o médium seria o ponto central do culto do culto afro. Através dele então é que há essa comunicação, através dele então que há as orientações. O pessoal aí também acreditam em vida extraterrestre. Para eles há uma pluralidade de mundos habitados assim como os nossos. E assim como o nosso sofre reencarnações, o deles também sofre reencarnações. E muitas vezes essas almas acabam indo de um mundo para o outro. Isso no Espiritismo vai ter uma outra conotação também importante de ensino, de aprendizado, aonde eles acabam defendendo que há mundos evoluídos, mundos menos evoluídos, mundos totalmente evoluídos, e as almas migram nesses mundos, se aperfeiçoando a cada reencarnação. A natureza. Eles acreditam no poder da natureza e pregam que as forças naturais, aí no caso como nas ciências orientais, né, lá atrás, são as forças da natureza, a terra, a água, o ar e o fogo, né, e todos eles possuem poder de cura. Eles, através de práticas mágicas, dizem poder manipular esses elementos e promover a cura e a harmonização do ser. Então o homem ele sofre desalinhos, ele sofre doenças e com esses elementos aí, os elementais, eles podem então trazer um reequilíbrio ao organismo da pessoa e dessa forma trazendo-lhe cura. A salvação para eles consiste, assim como no próprio kardecismo, né, é através da evolução no processo aí do ciclo reencarnatório na Terra. Para evoluir é necessário ter uma vida baseada na ajuda ao próximo, para que se possa ir para outros mundos evoluídos. Então, a questão da salvação é centrada em boas obras. O homem tem que realizar boa obra. E a boa obra, segundo eles, é de acordo com a ética e a moral da sociedade. Então é fazer o bem para o seu próximo, é ter uma vida moral elevada. Mas aqui cria também um problema, porque o que é moral e ético numa sociedade, muitas vezes não é em outra. Então o que define isso, né? Então fica uma situação complicada. Eles se reúnem nos seus locais de culto, que são chamados terreiros. Nesses terreiros tem um líder religioso, que muitas vezes é o pai de santo ou a mãe de santo. E entre os médios nós vamos ter duas linhas. A linha branca, onde os médios recebem entidades espirituais como índios, velhos, pretos, caboclos, né, que fazem aí caridade, dando passes energéticos nos indivíduos. Assim os médios ajudam esses mortos a fazerem caridade e eles também vão poder continuar evoluindo, porque ao médium ceder o espaço para o espírito, ele está realizando uma boa obra por ceder o espaço, e o espírito uma boa obra por poder praticar aí os passes. Então, diante disso, ambos fazem caridades, um dando energia e o outro cedendo o corpo. Na linha negra, que é chamada de quimbanda, aqui acontece algo que para eles é um pouco difícil às vezes de acontecer, que é a questão da incorporação dos orixás, que são esses intermediários de Zambi, onde essas entidades poderosas para realizarem trabalhos na vida das pessoas que causam alguma oposição contra algum indivíduo. Então eles querem presentes, né? Então os médiuns oferecem presentes a esses orixás, como velas de sacrifícios, sacrifícios de animais, pinga, flores, perfumes, etc. outras coisas. E assim então fazem o mal como
como o bem, dependendo muito do pedido da pessoa que está realizando. Então são semelhantes em toda a sua teologia, esses grupos. Ambos funcionam mais ou menos dentro do mesmo sistema. Então na linha negra, né, nós vamos ter aí os orixás que podem fazer tanto bem ou mal, depende da pessoa que está pedindo, o que ela está pedindo. No candomblé, nós vamos ter pequenas diferenças. Ele, como é uma expressão mais pura do culto afro, ele tem uma forma também um pouco mais simples, né? É um conjunto de crenças, histórias, lendas, danças e costumes da cultura religiosa negra africana. A mistura desses ritos e costumes religiosos, como já existentes no Brasil, resultou nas demais manifestações que citamos acima. E vamos dar uma olhada então de como no candomblé é visto Deus e toda essa hierarquia. Então vamos lá. Da expressão do candomblé dentro do território nacional, nós vamos ter aí como o Nagô e o Gegé. Então são duas vertentes aí. E para eles, Deus é o Olorum. Esse ser Olorum é considerado o soberano supremo. Ele não criou o mundo, mas ele delegou funções para que esse mundo pudesse ter sido criado. E o fato dele não delegar funções e não interferir no mundo dos homens, ele se torna um Deus distante e impessoal. Essa é uma característica importante nas expressões dos cultos afros, nos cultos espíritas. Deus é um Deus impessoal, ele é um Deus distante, ele é um Deus não alcançável. É um ser que se diz que se existe, mas nunca se sabe quando vai chegar a ele, aonde ele está, não há definições. A única religião que traz isso de uma maneira muito palpável é o cristianismo, de um Deus pessoal. Xangô, criado, né, por Olorum, foi quem criou todas as coisas autorizadas por Olorum. Também é conhecido como Obatalá. O mundo, para eles, né, são dois mundos, na verdade, que existem, paralelos. O Orum, que seria o mundo espiritual, e o Aie, que é o mundo espiritual. Esses dois mundos têm que viver em harmonia. Então, os cultos no candomblé, ele visa a harmonização entre esses dois mundos, com uma energia que pode ser acionada pronunciando um verbete, axé. Então veja bem, o axé para eles é uma expressão que denota a energia. E dentro do escopo deles, é uma pessoa que faz com que os outros produzam muito axé, seja cantando, dançando, articulando essa palavra, celebrando axé, essa pessoa ela está avançando no seu progresso espiritual. Então, pegando um exemplo simples aqui, quando você pega um desses cantores de axé e você está ali vibrando com a música, ele conseguiu o objetivo dele. Então, quanto mais famoso ele é, mais progresso espiritual ele está tendo, porque ele está produzindo muito axé. Então, para eles, essa expressão axé, ela ajuda a criar essa harmonização. E se você é alguém responsável pela produção de muito axé, você também ganha grandes status. Os orixás, para eles, diferentemente da outra expressão, da Umbanda, eles são habitantes do Orum que intermediam entre o ser humano no Orum com os homens no Iaê, que seria o mundo material. Então os orixás, devido à impessoalidade de Orum, acabam sendo o alvo da adoração. Então, em muitos centros, né, do candomblé, os orixás são alvos de adoração, e não o Olorum, né? Ele acaba ficando meio de lado aí. Quem acaba recebendo a verdadeira adoração e admiração são os próprios orixás. Os filhos de santo são como os pastores nos nossos cultos, né? Eles são ministros que servem aos orixás. São os filhos de santo. Eles têm a palavra de consolo, eles têm a palavra de oração, e são eles também que realizam os trabalhos. A salvação dentro do candomblé no sentido de que ela é adquirida através da harmonização pessoal nos cultos e sacrifícios neles prestados nos terreiros. Ou seja, a sua devoção, a sua frequência, a sua inteireza com a religião é que vai ser um dos instrumentos que vão colocar você como alguém digno, né, de morar em lugares melhores. Então é necessário estar em equilíbrio com os orixás, com os oguns,
e finalmente com o Olorum. Estar em perfeito equilíbrio é ser salvo através do axé, através de produzir, né, muita energia, através das coisas boas, fazendo boas obras, principalmente a frequência à religião. A vida após a morte para eles creem que o Olorum é constituído por 9 espaços. Somente o adepto do candomblé pode entrar nesses espaços. Olha aqui. Somente quem é do candomblé é que pode ir para esses lugares. Se você não for do candomblé, você está fadado a ficar reencarnando até se tornar do candomblé em uma das suas reencarnações, e aí você vai poder ir para um desses céus que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, para eles, você tem aí, vamos lá, deixa eu só fazer uma, aqui, você vai ter o Orum Here, que seria um dos espaços, né, para os bons, o Orum Alaifia, esse Orum Alaifia é a moradia dos Oguns, o Orum Babaini, que habita todos os pais de famílias que foram bons, o Orum Afefé, ele se torna um lugar de reparação, o espírito que vier para esse lugar terá a oportunidade de reencarnar na família de origem e melhorar para ir para perto do Orum, né? O Orum Bukuru, que é um lugar quente como pimenta para aqueles que foram maus, tá? Então temos aí alguns espaços, né, defendidos pelo candomblé em que você poderia estar habitando se fosse dessa religião. Algumas entidades que são adoradas por eles. O Exu, que é intercessor entre os homens e Deus, é agressivo e gosta do elemento fogo. O Oxóssi, deus da caça e representante das florestas. O Baluaê, deus das doenças, pestilências e representante da terra. O Oxum, deus das águas. Yansan, deusa dos raios e também dos relâmpagos. O Ogum, deus da guerra, representante do ferro. Ossain, deus das plantas que curam, representante das matas. Nanã, deusa da fertilidade, que representada aí pelo elemento terra. Iemanjá, deusa dos oceanos, ela é considerada a mãe de todos os orixás, por isso que ela vem representada com seios grandes e fartos, dando aí a ideia da concepção. Oxalá, Deus que criou os homens, também representante do ar. Esse termo Oxalá, no hebraico, ele quer dizer assim, queira Deus, assim possa Deus. Daí, como havia essa simetria entre esse termo e um termo usado pelo culto afro, as editoras aí preferiram mudar esse Oxalá na Bíblia para evitar alguma confusão ou alguma simetria com essa religião. Vamos parar por aqui, analisando o culto afro, então, e na próxima aula nós vamos entrar analisando as influências disso aqui no Brasil, de como surgiu o kardecismo e a influência de tudo isso aqui no Brasil para estruturar o kardecismo brasileiro. Agradeço a atenção de todos e que Deus nos abençoe.